E aí, pessoal, tudo bem? Ah, Hoje nós vamos trabalhar aí algumas coisas ainda relacionadas à questão das hipóteses, né, que a gente viu na aula anterior. Ah, Só que a gente vai trabalhar uma coisa um pouquinho mais voltada para a filosofia da ciência e tal, de aspectos epistemológicos da formulação de hipótese, que vai ser muito breve. Essa aula poderia ser tanto antes quanto depois daquela aula básica de como formular uma hipótese, tá? Dessa vez eu optei por falar depois disso aqui, porque você já tem o que é hipótese na cabeça, vai facilitar um pouco. Uh, e daí depois, na segunda parte, a gente vai falar um pouquinho de delineamento amostral mesmo, começar a falar de delineamento amostral, tá? Bom, a gente já viu o que era hipótese, né? Como é que formulava uma hipótese, como é que formalizava uma hipótese, que vocês viram que não é todo mundo que faz e tal. E a gente viu sobre hipóteses e predições, que é algo muito importante daí sim, para nossa área a gente sempre fazer isso. Bom, mas antes da hipótese, a gente tem que imaginar que a hipótese está dentro de ciência, né? Não interessa qual área da ciência a gente trabalha, todos vocês estão treinando, né, ou sendo treinados para ser cientistas, né? E mais importante do que isso, né, quem faz doutorado acadêmico, mestrado acadêmico, está treinando para treinar outras pessoas, né? E isso a gente raramente é ensinado. Então essa parte, por exemplo, que eu vou passar para vocês hoje de filosofia da ciência, a ideia era a gente discutir isso, né, em sala de aula, que seria muito mais legal. Acho que mais para o final do semestre, quando voltar os encontros presenciais, a gente consegue fazer isso, tá? Mas no momento não vai rolar, então o que eu vou fazer para vocês aqui é passar coisas que eu aprendi depois que eu acabei mestrado, doutorado e tal, porque eu senti curiosidade técnica, né, para essa questão toda da base da ciência, quando eu senti falta de embasamento para formular hipóteses mesmo. Então, o que é ciência, né? E cada um de vocês trabalha com biologia, né? Mas dentro da grande ciência, que são as ciências biológicas, tem várias ciências. Eu trabalho com ecologia, né? Com a ciência da ecologia. Bom, a ciência é só uma abordagem para entender o mundo natural, ou melhor, para estudar o mundo natural, né? É, é muito importante vocês lembrarem que ciência é uma abordagem metodológica, então ciência está vinculada a método, né? E a gente falou um pouquinho de um desses métodos aí, que é uma parte do método científico, né, que é a formulação de hipóteses. Eu não consigo fazer uma aula exaustiva para vocês aqui sobre método científico, porque é super complexo, né, e tal, mas tem muitas leituras legais que eu posso passar para vocês mais além. E a ideia da ciência é estudar o mundo natural. Então vejam que aqui a gente já cria uma barreira aí para várias coisas, né? A gente ergue um muro, na verdade, faz um castelo dentro do qual a gente coloca o que a gente estuda com a ciência. Coisas fora daquele castelo a gente não estuda com ciência. A gente não consegue aplicar a abordagem metodológica de ciência. E um exemplo disso, que seria bem legal discutir em aula com vocês, inclusive, mas vocês podem ir pensando aí e tal sobre isso, é a questão da dicotomia, falsa dicotomia, né, que o pessoal faz com ciência e religião, ou religiosidade, ou enfim, essas coisas. Né? Religião, como em termos de fé, né, não faz parte do mundo natural. Né? Portanto, a gente não aborda com um método científico, não estuda com ciência. Isso daí a gente pode conversar melhor pessoalmente depois para debater e tal. Tem muita gente que discorda dessa minha leitura, né? Mas tem vários autores que tratam dessa maneira também. E daí a gente usa essa abordagem metodológica para explicar o mundo natural. Porque no mundo natural acontecem fenômenos, né? Acontecem coisas que a gente enxerga, mas muitas vezes não sabe explicar. Por exemplo, vocês olham para essas maçãs boiando nessa bacia aqui. Eu perguntaria em aula para vocês por que essas maçãs boiam, né? Por que elas não estão no fundo da, dessa bacia aqui? Por que elas estão boiando? E daí alguns talvez me respondessem, porque elas têm uma densidade que é um pouco menor que a da água, alguma coisa parecida com isso. E daí eu perguntaria para vocês, por que elas boiam com esse pedacinho para fora aqui? E por que todas elas boiam mais ou menos com a mesma fração da maçã para fora do fluido, né, da água? Isso é o mundo natural acontecendo, né? Isso aqui vocês têm como testar isso agora, onde vocês estão aí enchendo uma bacia d'água e botando uma maçã. Então, isso aqui foi explicado há bastante tempo pelo Arquimedes, né? Isso aqui tem uma força que qualquer fluido faz num sólido nele imerso, que é o empuxo, né? E isso é ação e reação também, uma lei de Newton aqui, né? Então, isso foi estudado por pessoas, né?
com a abordagem metodológica que mostraram que tem uma força que esse fluido aqui faz nesse sólido aqui. Porque o sólido faz uma força no fluido, ele tem peso, né? Está sendo puxado pela gravidade, ele tem peso aqui. E esse peso exerce uma força no fluido. Daí, como tem a questão da ação e reação, toda ação provoca uma reação, né? No mesmo em sentido contrário, né? De mesma magnitude, o fluido empurra a maçã para fora ali. É por isso que acontece isso aqui. Ah, mas por que ela fica assim se eu botar uma bola de boliche aqui, por exemplo, não acontece assim? Ah, pois é, uma pergunta legal que alguém poderia ter feito. Porque a bola de boliche exerce muito mais força no fluido do que uma maçã. Mas aí vem a questão das densidades, enfim. Tem como explicar isso aqui, ó? Tem como explicar isso aqui com ciência. A gente pode fazer perguntas em relação a esse fenômeno que a gente está vendo aqui com ciência. Assim como a gente pode fazer perguntas disso aqui. Tem uma inflorescência lá atrás, né? Tem umas asteráceas lá atrás. Eu posso fazer perguntas em relação a essa planta aí e responder com método científico, porque isso ainda é mundo natural. Mas aí vem a pergunta, o conhecimento gerado pela ciência é verdade? O que é verdade? Bom, aí já é viagem também, né? Em termos filosóficos, porque a gente não está acostumado, geralmente dentro da biologia, a abordar perguntas ou hipóteses, testar hipóteses filosóficas, que é totalmente diferente do que a gente faz, né? Mas verdade é um conceito super complexo, né? Super complexo. E a gente tende a pensar que o conhecimento que a gente gera é a verdade. Resumindo, assim, ele não é bem a verdade, ele é a verdade provisória, né? A ideia é que o conhecimento científico ou a ciência gera verdades provisórias. Eu vou mostrar para vocês por que elas são provisórias. Isso aqui é madeira pegando fogo. Daí eu poderia perguntar para vocês, pedir para vocês lá em aula me explicarem esse fenômeno aqui. Aqui tem um fenômeno acontecendo, né? Eu tenho madeira e ela está pegando fogo. Primeiro, o que é pegar fogo? Né? É uma coisa que não é tão trivial da gente explicar. Mas a pergunta mais simples para você seria assim: o que vai acontecer nesse processo aqui? Ela vai pegar fogo para sempre? O que vai acontecer? Daí vocês vão me responder: não, essa madeira não vai pegar fogo para sempre, ela vai desaparecer daqui. Ela vai ser consumida pela chama e vai deixar cinzas aqui embaixo, né? E uns fragmentos de madeira ainda e tal. E isso é o processo de combustão, beleza. Então a gente pode testar com ciência o que é o processo de combustão. Esse cara aqui, ele postulou lá um pouco antes da época vitoriana, que o processo de combustão era isso aqui que está mostrado, né, em resumo nessa figura aqui. Ele falava o seguinte, era um mistério para as pessoas, porque a madeira pegava fogo e ela reduzia muito a massa, né, a massa. Ela reduzia, sei lá, em 90 ou mais, né, por cento a massa dela, e depois da combustão e ficava só cinza, que pesa muito pouco, né? Então, o que o fogo fazia com a madeira, né? O que acontecia com a massa da madeira? Então, esse cara aqui postulou que existem partículas na matéria. Pessoal, isso aqui que eu vou falar agora é sério, tá? Não é invenção nem nada. Isso aqui é um trabalho científico, bastante antigo, né? Mas era ciência da época, estado da arte da ciência. Ele propôs que a matéria tinha uma coisa chamada Flossington. Não é invenção, vou repetir, tá? Toda a matéria tinha Flossingtons, que eram partículas. E essas partículas, elas eram excitadas pelo processo de combustão, que é isso aqui que vocês estão vendo nessa madeirinha aqui. E o que acontecia? Os Flossingtons todos eram liberados no ar, que seria a fumaça, né, e o que sai da madeira ali quando está pegando fogo, né, no processo de combustão. E o que fica é tudo que existe da matéria sem Flossington. E todos os Flossingtons estão no ar. Isso aqui era a explicação do processo de combustão, que foi aceito por parte da comunidade científica por algum tempo. Então, olhem que loucura. A gente sabe que isso aqui é um absurdo hoje em dia, né? Que não faz muito sentido e tal, né? Mas o que é o ponto aqui? É que a verdade que a ciência produz, ela é provisória. E às vezes ela é muito provisória. Hoje em dia ela é muito mais do que antigamente, né? Hoje em dia sai um artigo mostrando uma coisa e às vezes em 2 semanas sai um negando ou sai ao mesmo tempo um artigo em áreas do conhecimento que andam muito rápido, né? Sai trabalho muito rápido. Um exemplo agora para vocês pensarem é essa questão dos medicamentos aí da cloroquina, hidroxicloroquina e tal. Tem trabalhos toda semana saindo.
né? É uma coisa maluca, trabalho em revista ótima, revista científica, portanto com rigor científico, né? E embasado em dados, né? Chegando a conclusões que o medicamento funciona, não funciona, ou é neutro na ideia do tratamento aí da Covid, né? Então é uma coisa maluca, muda muito rápido. Claro que nessa época mudava muito mais devagar, né? Então essa verdade aí é provisória. Eu vou mostrar para vocês agora, tem um livro muito legal da OUP, que é a Oxford University Press, que é o Método Científico. Tem em PDF esse livro, vocês encontram aí na internet. No método científico, a gente sempre está observando, a primeira coisa é ver um fenômeno de interesse. Então, o projeto de mestrado, doutorado de vocês aí, ele deve ter começado com um fenômeno de interesse, que talvez não sejam vocês que escolheram, porque vocês estão sendo orientados por alguém, né? E aí, esse alguém, esse orientador, trabalha já há muito tempo na linha de pesquisa dele com algum fenômeno de interesse na natureza aí. Daí eu elaboro um plano de estudo para entender esse fenômeno de interesse. Eu executo um estudo para tentar entender o fenômeno de interesse e eu chego a resultados, né? Isso aqui basicamente é um organograma do que vocês vão fazer ou estão fazendo no pós-graduação de vocês. Esses resultados representam a verdade no meu estudo. Se eu fizer o meu trabalho com rigor científico, que eu não vou entrar em detalhes agora o que é o rigor, mas está lá no livro, né? Dei uma olhada, eu vou chegar numa verdade, né? Uma verdade do meu estudo. Eu vou explicar esse fenômeno aqui com a minha verdade. Essa verdade, dependendo de como foi o meu estudo, eu vou extrapolar para o universo. O universo é literalmente o universo, né? Por exemplo, se eu trabalho com física teórica e eu concebo uma teoria para explicar por que a gravidade não controla da mesma forma, né? A relação entre corpos no nível planetário, por exemplo, e no nível de átomo, eu vou lá e proponho uma teoria sobre isso, né? O meu fenômeno é esse. Dentro de um átomo, as relações são diferentes do que entre planetas, né? Daí eu faço o quê? Proponho um plano de estudo, executo um estudo, tenho resultados, é verdade do meu estudo. Como é uma coisa muito ampla isso, essa verdade serve para qualquer átomo, a minha extrapolação é realmente para o universo inteiro. Agora, eu trabalhei com uma pergunta, meu fenômeno de interesse é que tem uma diferença no tamanho dos olhos de artrópodes que forrageiam em áreas muito escuras em comparação com áreas muito claras. Numa área de floresta em Maquiné. Daí eu vou lá e testo isso. Eu vou lá e estudo meu fenômeno e vejo que realmente tem essa diferença e tal, é significativa, é a verdade do meu estudo. Eu posso extrapolar dizendo que artrópodes no planeta inteiro, numa área mais escura, vão ter olhos diferentes de uma área mais clara? É improvável que eu consiga fazer isso. A verdade do meu estudo, o nível de extrapolação que eu vou ter, depende muito do meu trabalho, do meu plano de estudo, de como eu vou executar o meu estudo. Tá? E daí essa verdade aqui é a minha explicação provisória. Ela sempre vai ser extrapolável para fora do estudo, tá, pessoal? Só que às vezes é muito mais limitada a extrapolação, né? Essa explicação provisória para o meu fenômeno dura até alguém refazer um trabalho para o mesmo fenômeno e chegar a outra explicação provisória, refutar o meu estudo. Isso aqui tudo, pergunta de pesquisa, variáveis operacionais, população, amostra, medições, unidades amostrais, tá dentro do meu plano de estudo. Então, no meu projeto, deveria ter tudo isso aqui descrito. Qual é a minha pergunta, que variáveis eu vou medir, que tipo de medições eu vou fazer, qual é a população que eu vou fazer a minha amostragem, como eu vou fazer a minha amostragem, isso aqui a gente vai ver um pouquinho hoje, né? Como é que são as minhas unidades amostrais, quem são minhas unidades amostrais, tudo isso é no plano de estudo. E tudo isso é necessário estar definidinho para chegar na minha explicação provisória. Ali dentro também estão as hipóteses, né? Bom, esse cara aqui é o Descartes, como o pessoal fala, que é Descartes, né, que pronuncia aí lá em francês. Mas enfim, ele tem um paradigma que é o chegar à verdade através da dúvida, que é uma frase clássica dele, que é o famoso paradigma cartesiano. Né? A ideia do paradigma cartesiano está nisso aqui, ó, em divisão e agrupamento, ou análise e síntese. Né? Análise de dados, não sei se você já parou para pensar nisso, mas analisar quer dizer dividir, é sinônimo. Né? Então, analisar é dividir os meus dados de forma que eu consiga, em unidades mais simples, né, que eu consiga entendê-los. Né? Hoje em dia, a análise não é bem isso, pelo menos em ecologia, se a gente for pensar, não é bem isso.
Mas antes disso, eu verifico evidências reais acerca do fenômeno, que é a minha amostragem, né? Que é a minha amostragem. Depois eu analiso elas. E analisar para esse cara aqui, no paradigma cartesiano, analisar é realmente dividir. Tá? Então, depois eu sintetizo, eu agrupo as minhas unidades estudadas em um todo verdadeiro, que ele chama, que é a famosa síntese, né? Que é eu pegar todos os meus resultados lá que eu analisei e agrupar numa coisa única e que faça sentido, né? Que é a síntese do meu trabalho, e depois eu enumero conclusões e princípios e tal. Isso aqui é o paradigma cartesiano, que, claro, é uma coisa muito maior do que isso, mas descrita assim muito rápido para vocês. Esse cara aqui descreveu esse fenômeno aqui, ó, que é o arco reflexo. Ou melhor, o arco reflexo foi descrito com essa ideia cartesiana. Como? Quando eu bato numa terminação nervosa de alguém, no joelho aqui e tal, o que acontece? A minha perna se mexe sozinha. E isso é um fenômeno muito interessante, né? Imagine a primeira vez que alguém parou para pensar nisso. Por que tem lugares do corpo que eu bato e aí tem um movimento que a pessoa não manda fazer aquele movimento lá? Bom, tem um livro muito legal, tá, que fala sobre isso e aborda as explicações que o pessoal deu na época. Tem coisas muito engraçadas, assim, que o pessoal, inclusive, tem uma, que não é bem ciência daí, né, mas que o pessoal falava que eram os pontos de acesso da alma e tal, da ânima, que é o termo para alma em latim. Uma coisa bem doida. Mas quando foi descrito como? Decompondo isso aqui em vários processos, né. O pessoal decompôs estudando o músculo. No músculo descobriram que tem várias terminações nervosas que formam um movimento, que é a placa motora e tal. Aí estudaram, viram que saía daqui terminações nervosas que iam lá para a coluna, né, para a espinha dorsal e tal. Depois estudaram, muitos anos depois, toda a parte interna da espinha dorsal, aprenderam os arcos arquidianos e tal, aquela coisa toda. E todo esse conhecimento que não foi de um estudo só, né, foi proveniente de vários estudos, ou seja, isso foi uma análise na acepção da palavra, foi uma divisão de um fenômeno super complexo em vários fenômenos mais simples, né, que foram depois sintetizados com conclusões enumeradas e princípios utilizados. A conclusão enumerada é o processo todo do arco reflexo. Né. O paradigma cartesiano não é a regra em ciência, pessoal. Hoje em dia tem várias visões chamadas holísticas, né, holístico com H, que são visões mais sistêmicas, principalmente em biologia e física, tem muito disso. Né? A gente poderia também falar um pouquinho mais além sobre biologia de sistemas, que é um jeito muito legal de estudar de forma holística e não cartesiana, né, os processos emergentes e tal. Tem uma outra disciplina que eu trabalho na pós, que provavelmente vai ser oferecida no semestre que vem, que é sobre redes complexas, tá? E interações biológicas e redes complexas. Abordar problemas com redes complexas é um método não cartesiano. É um método que a gente não divide ao máximo os problemas do fenômeno. Ao contrário, a gente agrupa vários e tenta ver um processo emergente, numa visão holística. Tá? Bom, esse cara aqui, né, propôs nesse trabalho aqui, vocês conhecem o Newton, todo mundo já ouviu falar, um grande princípio que a gente conhece hoje como lei da gravitação universal, né, que explicava basicamente toda a natureza. Então, em um livro, o cara fez isso aqui. Né? Ele explicou toda a natureza com essa ideia de gravidade, né, e atração mútua e tal, ação e reação. Foi um gênio, né? Mas que no fim das contas ele decompôs nessa ideia cartesiana, ele decompôs muitos processos super complexos, né, em processos muito pequenos e enumerou eles no final numa síntese, e essa síntese é como a gente entendeu até o final do século XIX tudo que existe na natureza. Né? Então, tudo isso aqui é baseado em paradigma científico, é bem importante a gente falar. E a gente vai estar finalizando já essa parte mais densa de paradigma científico com esse cara que você tem que ouvir falar dele, que é o Popper, que tem toda uma ideia por trás da filosofia dele muito mais complexa do que eu vou falar aqui, mas o que importa é que o Popper fala em falseamento. Tá? E isso aqui é basicamente o que guia a ciência atual. Ele postulou que o cientista deve trabalhar com o falseamento, ou seja, ele deve tentar testar as hipóteses dele procurando não evidências de que elas estejam certas, mas
e, sobretudo, e mais importante, evidências que elas estejam erradas. Ou seja, eu não tento corroborar a minha hipótese. E eu sei que isso vai parecer contraintuitivo para vários de vocês, né? Porque a gente cria uma hipótese geralmente querendo corroborar ela, né? E daí, isso é um problema, vou falar daqui a pouco sobre isso, tá? Quando a gente cria uma hipótese, a gente deveria tentar, com todas as nossas forças e com tudo que tem ao nosso alcance em termos de método científico, falsear aquela hipótese, provar que ela é falsa. Se a gente não conseguir provar que ela é falsa, então a gente vai assumir que ela é verdadeira, no momento, porque a gente tem de dados, né? Então, isso é o que dá poder para a ciência, poder de descrição das coisas, né? É o falseamento que guia a ciência. Só que a gente não trabalha assim geralmente, né? A gente cria hipóteses que a gente quer corroborar, ou a gente pega hipóteses que já foram testadas em outros sistemas biológicos e tenta corroborar elas com os dados que a gente vai coletar. Isso causa um problema, pessoal, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é o seguinte: se eu não consigo corroborar a minha hipótese, se eu nego a minha hipótese, a hipótese principal do meu trabalho, eu tenho problemas muito sérios para explicar o que eu encontrei, se eu já começo o meu trabalho querendo corroborar a minha hipótese, né? E isso não é errado, né? É só uma questão de, eu vou usar uma palavra que eu odeio, tá? Mas eu vou ter que usar ela, é uma questão de mindset, né? Que o pessoal, os coaches adoram usar isso, né? Mas é uma questão de realmente de orientação de pensamento, né? Que é um termo em português para isso. Quando a gente escreve um projeto, quando a gente faz ciência, que a gente não deveria tentar criar hipóteses que a gente espera que elas estejam corretas. A gente tem que criar hipóteses que a gente acredita nelas, óbvio, que elas fazem parte de um sistema já descrito, da revisão de literatura que a gente fez, por isso que a gente cria aquela hipótese, só que a gente tem que tentar falsear ela. E com o nosso delineamento a gente tem que tentar falsear ela. Tá? Quando a gente não faz isso, a gente cria uma coisa que tem um colega da URGS, lá, o Leandro Duarte, que ele fala que a gente cria uma hipótese de pelúcia. O que é hipótese de pelúcia? Que nem o ursinho de pelúcia. A gente se apega à nossa hipótese e vai dormir com ela e acorda com ela para sempre, e quando a gente não consegue corroborar aquela hipótese, a gente simplesmente não abandona ela nunca. A gente continua usando ela e a gente diz no nosso trabalho que a gente não conseguiu corroborar aquela hipótese por algum motivo qualquer. Ah, a gente não conseguiu corroborar porque faltou réplica. Ah, a gente não conseguiu corroborar porque a gente fez a análise errada. A gente não conseguiu corroborar porque eu sou um cientista horrível, sei lá. Isso acontece muito, muito, e os trabalhos são jogados fora muitas vezes por causa disso, porque é no falseamento da hipótese que a ciência avança. Isso que é fundamental vocês entenderem. A gente vai falar mais sobre isso em outras aulas e eu espero que discutindo pessoalmente também. Isso aqui são os três princípios básicos então do paradigma científico, que é a testabilidade, reprodutibilidade e falseabilidade. Tudo que eu proponho como ciência, ou seja, a minha hipótese, tem que ser testável. Eu tenho que conseguir testar a hipótese. E mais importante, outra pessoa que venha depois de mim tem que conseguir reproduzir o que eu fiz. E a minha hipótese tem que ser falseável. Se eu criar uma hipótese que não é falseável, isso não é ciência. Por exemplo, isso já aconteceu no semestre passado nessa disciplina. O pessoal começou a tentar criar hipóteses de coisas que não eram ciência, como, por exemplo, coisas relacionadas à religião. Daí, por exemplo, tinha uma hipótese que isso não é invenção da turma do semestre passado, nem é invenção de ninguém de hoje em dia, isso é debatido há milênios já. A hipótese é que Deus não existe. Certo? Primeiro, tem uma coisa errada aí. Eu geralmente não crio hipóteses com negação, eu crio hipóteses com afirmação, daí a gente muda ela. A minha hipótese é que Deus existe. Tem como eu testar isso? Não tem. Tem como eu falsear a minha hipótese, refutar a minha hipótese? Não tem. Tem como eu reproduzir o que eu fizer de teste? Talvez tenha. Mas eu já perco dois princípios básicos aqui, por isso que isso não é ciência. Tá? E daí surgiu tem uma questão interessante, por exemplo, que o pessoal testa hipóteses bíblicas. É divertido isso. Tem trabalho sobre isso, deem uma olhada. Por exemplo, dá para testar se ocorreu ou não o dilúvio, como ele está descrito na Bíblia. E isso tem trabalhos com isso, porque é testável. Como que é testável? Com o registro fóssil, com o registro de níveis do mar, né? E com registros históricos em termos de datação, né? De previsão
com carbono, vocês sabem essas coisas, né, e tal. E tem como falsear, né? Tem como eu falsear a minha hipótese com base no que eu encontrei e tem como reproduzir também. Bom, mas a ideia de mostrar para vocês isso aqui é para vocês lembrarem do que o Mendel produziu, porque todo mundo conhece aquelas leis de Mendel. Talvez alguns não saibam como ele fez isso, né? Enfim, mas ele reproduzia num jardim de forma manual, artificial, né? Plantas, né? Então simplesmente ele viu, ele enxergou na natureza que tinham ervilhas arredondadas e verdes, ervilhas arredondadas e amarelas, ervilhas enrugadas verdes, né? Ele viu que tinha o legume, que o fruto era verde, às vezes amarelo, ou ele era todo inteiro, ou ele tinha constrições, né? Ele via que as plantas eram mais altas ou mais baixas. Ele via que isso planta de ervilha, né? Acho que eu esqueci de falar no início. Ele via que as flores eram roxas ou brancas. Ele observou vários fenômenos da natureza em plantas de ervilha naturais que ele cultivava lá, né? E o que aconteceu? Ele resolveu criar uma hipótese. Por exemplo, ele criou uma hipótese que essa planta aqui era dominante, porque é a que mais tinha lá. Né? E como é que ele testou isso? Ele testou cruzando, né? Ele cruzava várias plantas e ele via que na maioria das vezes a planta que vinha era roxa. Né? Ele cruzava plantas que tinham ervilhas amarelas e verdes e dava uma ervilha amarela. Ele cruzava plantas que tinham ervilha arredondada e outras enrugadas e dava uma ervilha amarela também. E ele cruzava plantas altas e baixas, dava uma planta alta. Então, como é que ele explicou isso? Ele explicou isso com aquele quadrinho de Pinet famoso lá e tal, que vocês conhecem também, com a questão de alelos, né? Toda. Isso foi explicado muito depois, né? Aliás, desculpem, ele não explicou isso, né? Ele não trabalhava com genética necessariamente, né? Mas a ideia toda das leis de Mendel surgiu de um experimento altamente reprodutível, né? Porque ele fez reprodutível, ele fez isso com plantas num jardim, né? Basicamente pegando flores e reproduzindo de forma artificial, cruzando de forma artificial as plantas, né? É testável e é falseável. Então, ciência no seu melhor aqui, né? O que não é ciência? A gente já discutiu isso. Eu não vou ficar falando sobre isso aqui, mas vocês podem dar uma pensada aí no que não é ciência. E no momento que a gente vive de redes sociais, eu acho que é uma coisa muito importante que vocês lembrem e saibam. E o mais importante, falem sobre isso, né? E se pronunciem, vocês são cientistas de informação. É que opinião não é ciência, né? Porque opinião não é testável, opinião não tem como eu reproduzir e opinião não tem como eu falsear. E isso aqui é o mais importante, não tem como eu falsear uma opinião. Então, opinião não é ciência. E o mais importante, ciência não é opinião, porque ciência é tudo isso aqui. Né? Bom, vejam a importância de uma pergunta no método científico. A pergunta aqui é por que cada espécie de tentilhão, que são esses passarinhos aqui, tem uma forma de bico muito diferente uma da outra, apesar de serem muito parecidos em outros aspectos. Por exemplo, esse bicho aqui e esse bicho são super parecidos, né? Só que esse bicho tem um bico totalmente diferente desse aqui. E o mesmo vale para esses dois aqui, né? Enfim, quem fez essa pergunta, vocês sabem, foi o Darwin, né? E com base nisso, em outras questões também, né? Ele formulou talvez a hipótese mais importante até hoje da nossa área, da nossa área de estudo, né? E com essa pergunta aqui, ele explicou basicamente, e com esse desenho aqui, como é que se organiza a vida no planeta, né? E a gente usa isso muito até hoje. E foi uma pergunta, pessoal, realmente uma pergunta super simples, né? Que assim, ele observou um padrão na natureza, e esse padrão era que as espécies de aves eram muito semelhantes em vários atributos delas, tanto que dá para confundir fácil alguns tentilhões, né? Só que os bicos eram muito diferentes, né? Então, por que isso acontecia, né? E daí a explicação tentativa que ele fez para isso, a gente sabe que não está 100% certa na época, né? Mas a ideia toda é que gerou o que a gente tem hoje como teoria da evolução, né? Bom, isso aqui é uma outra coisa importante sobre pergunta. Quem fez uma pergunta sobre esses passarinhos aqui foi o MacArthur, o mesmo cara que criou a teoria da biogeografia de ilhas, né? Junto com o Wilson.
Bom, ele viu que esses passarinhos também eram muito parecidos entre si, estão vendo a morfologia? Tinha uma variação de cor, né, de cor basicamente, e tinham bicos muito parecidos. É meio que o contrário do que acontecia com os tentilhões do Darwin. Então, o que acontecia aqui? Eram animais com um aparelho bucal ali, com um bico muito parecido. Então, provavelmente eles comiam coisas muito parecidas, né? A gente sabe hoje que sim, eles comiam coisas muito parecidas. Eles tinham cores ligeiramente diferentes, né? Padrões de coloração diferentes. Mas o mais interessante é que esse cara aqui, o MacArthur, ele observou que os passarinhos eles ocupavam áreas diferentes das árvores aqui, né? Esse bicho aqui predominava na parte externa da árvore. Esse bicho aqui quase não dá para ver porque ele ficava lá na base da árvore. Esse aqui ficava só no topo, ou basicamente com uma frequência muito maior no topo e tal. Então, o que isso aqui, levou, a conclusão desse trabalho aqui, né? A conclusão desse trabalho é que animais, para coexistirem, quando eles têm hábitos de forrageamento muito parecidos ou consomem recursos de forma muito parecida, né? Eles particionam esse recurso. Então isso aqui gerou uma coisa super importante em ecologia, que é a partição, né? Partição de nicho que a gente fala hoje em dia, né? Eles comem insetos aqui dentro dessas árvores, tá, pessoal? Como que eles conseguem coexistir no espaço, né, e no tempo? Eles particionam regiões dessa planta aqui. Apesar de cada um deles poder forragear em toda a planta, com certeza, porque eles têm mobilidade para isso e têm um aparelho bucal muito semelhante, eles forrageiam em zonas diferentes da planta, em frequências diferentes, né? Então a pergunta era, por que esses bichos aqui que têm um bico tão parecido forrageiam na mesma planta, mas em zonas diferentes, né? Bom, toda a questão de hipótese está no nosso plano de estudo. E vocês já viram o que é hipótese na aula anterior. Eu não vou fazer muita... não vou me aprofundar muito nisso, tá? Mas é uma explicação tentativa para o fenômeno, como a gente já viu. E é muito importante vocês lembrarem que a hipótese é baseada no conhecimento atual. Então eu não crio uma hipótese que não faça sentido à luz do que se sabe. Tá? Então não tem sentido fazer isso. E a minha hipótese basicamente tem que ser duas coisas, que é muito importante. Ela tem que ser testável e tem que ser falseável. Tem que existir uma forma de eu testar a minha hipótese, tem que existir uma forma de eu falsear a minha hipótese. A gente viu isso aqui na aula passada. Isso aqui é uma hipótese formalizada, né, com variável dependente e variável independente, naquela formatação C, então, ou if-then em inglês. E a gente viu que elas não são formalizadas, que a maioria delas é na ideia de hipótese e predição, certo? Aí imaginem que eu vou testar no meu trabalho biogeografia de ilhas, ou melhor, relação espécies-área, que é o que está mostrando aqui, né? Que é maior do que biografia de ilhas. Faz sentido testar isso, sendo que todo mundo já corroborou? Claro que faz. Porque se eu testar relação espécies-área e eu não corroborar a minha hipótese, tem duas possibilidades. Uma, eu não corroborei porque eu tenho problemas nos meus dados, o que a gente sabe que é bem provável. Mas tem uma possibilidade também do meu trabalho ter descoberto algo super importante que vai ser um avanço na área de ecologia. Para algum sistema que eu estudar, eu posso descobrir que não tem uma relação da área com o número de espécies. Por exemplo, tem um pessoal que trabalha com microbiota intestinal de animais, né? Eu não sei dizer para vocês se alguém já testou relação de espécies-área com microbiota intestinal, ou microbiota de trato digestório em geral, né? Os tratos digestórios dos mamíferos, por exemplo, têm tamanhos que são altamente variáveis, né? E que não são dependentes de escala, ou seja, eles não variam de acordo com o tamanho do animal apenas, né? Eu não vou dizer que o trato digestório de uma baleia é maior do que um ser humano, é evidente que é, né? Mas a gente tem que ponderar então pela massa do animal. Ponderando pela massa do animal, a gente poderia testar se microbiota tem essa relação aqui de espécies-áreas. Isso nunca foi feito. Se isso aqui, se a gente não corroborasse essa hipótese aqui, como eu falei para vocês com essa ideia aí, é muito provável que isso fosse publicado numa revista ultra top na área e que isso mudasse um paradigma inteiro em ecologia. E é assim que a ciência avança. A ciência nunca vai avançar se a gente sempre ficar corroborando essa hipótese aqui. Se todo mundo produzisse trabalhos que só testam algo que a gente sabe que vai dar certo, a ciência não avançaria. Bom, aí quando a minha hipótese é corroborada ou falseada, o que eu faço depois, né? Bom, eu mudo a minha explicação provisória. Se eu corroborei a minha hipótese,
a minha hipótese que eu corroborei vai gerar uma verdade no meu estudo que vai ser explicação provisória. Vamos imaginar que a explicação provisória para a relação espécies-área é aquela, que quanto maior a quantidade de microhábitats, numa área maior, vai ter mais espécies lá. Agora, se eu testar isso com microbiota intestinal e descobrir que não tem essa relação, claro, eu estou falando para vocês uma hipótese só, tá, pessoal? Eu não acredito que isso vai ser verdade, tá? Mas aí eu teria uma outra explicação provisória. Eu teria uma explicação provisória nova sobre a questão de relação espécies-área, é que para micro-organismos, por exemplo, isso não conta, porque talvez seja menos importante a questão de microbiota, de microhábitats, etc. Então, o falseamento de uma hipótese muda o conhecimento de uma área, tá? E corroborar hipóteses nunca muda o conhecimento de uma área. A famosa quebra de paradigma nunca é quando a gente corrobora, é quando a gente falseia. Por exemplo, esse cara aqui vocês conhecem? O Wegener foi um cara que criou essa teoria aqui. A teoria é de que os continentes estavam todos unidos numa grande massa e depois eles se separaram. Isso aqui está em francês, antes da separação e depois da separação. Né? Isso aqui foi feito no início do século XIX. Desculpem, no início do século XX, final do século XIX. Ele criou uma hipótese, basicamente. Esse trabalho aqui é uma hipótese. Isso aqui é uma hipótese. Na época, ele não tinha elementos empíricos para corroborar essa hipótese, mas ele criou essa hipótese. Isso aqui, a gente sabe que tem uma teoria hoje, que é a teoria da deriva continental. Esse cara, quando criou isso aqui, era uma hipótese. Ele foi execrado pela comunidade científica e as pessoas literalmente riam da cara dele quando ele apresentava isso aqui em congresso, etc. Ele era uma piada. É uma coisa bem triste, inclusive, a história. Daí, o que aconteceu? Aqui onde está essa linha aqui, é a maior profundidade que a gente conhece na Terra, né? É o nível mais baixo da crosta terrestre. E quando a gente conseguiu descer até lá em 91, não sei, foi a primeira vez que teve evidência empírica desse processo aqui. Não sei se vocês sabiam disso, mas a ideia toda de evidências empíricas da teoria da deriva continental, ela começou a surgir na metade do século XX, depois que o Wegener já tinha morrido, com questão de sismografia, de topologia mais avançada e tal, e basicamente de estudo de radioemissões e coisas semelhantes que mostravam que parecia muito que tinha uma separação mesmo dessas duas placas aqui. Só que corroborar de forma empírica com o dado com o dado da natureza e não com inferências foi só quando a gente conseguiu chegar lá embaixo. Então o cara criou uma hipótese que demorou quase um século para ser testada, né? Com dado empírico. Então isso é normal, tá, pessoal? Acontece muito em ciência. A mesma coisa para o que o Darwin escreveu como origem das espécies. Né? Eu não sei se vocês... É difícil para a gente, né, conseguir pensar hoje em dia do impacto que esse trabalho aqui teve. Ele é o trabalho mais influente até hoje em ciência. Né? Isso é ponto pacífico. Né? Ele mudou a ideia que físicos pensam. Né? E é o trabalho ainda mais influente da história da ciência, né? da humanidade. Porque ele propôs uma historinha para toda a vida na Terra. Só que daí tem um problema, né? Já tinha um livro antes desse aqui que falava uma historinha para a vida na Terra, né? Que são os livros que basicamente orientaram as três grandes religiões da Terra, né? Que é a Bíblia, a Torá e o Corão. Então tem uma historinha lá de origem das espécies também. Só que essa historinha aqui foi feita por um cientista, né? E isso foi um problema super grande. Vocês devem saber disso, né? Devem imaginar na época. Nossa. E daí o que acontecia? Faltavam evidências para o Darwin, ou para a ciência da época, não só para ele, né? Para a comunidade científica da época aceitar isso aqui assim de forma rápida, faltavam evidências empíricas. O pessoal não se conhecia genética, né? Isso é 1859. Não se conhecia o gene, a unidade hereditária, a gente não conhecia. E mesmo sem conhecer isso, esse cara escreveu esse livro, né? Aliás, se vocês nunca leram esse livro, leiam. É obrigação moral. Não dá para se chamar de biólogo que não leu isso aqui. Né? Tem que ler, tem que ler. Bom, e daí, finalizando essa parte toda teórica de epistemologia, eu tenho que apresentar para vocês um problema que a gente tem no nosso raciocínio,
que é o problema da indução, chamado problema da indução. Que quem explorou isso pela primeira vez foi o David Hume, que é um filósofo bem conhecido e tal, que nesse tratado da natureza humana tem várias coisas legais, é um livro bem denso, mas é interessante de ler. O nosso raciocínio, o raciocínio científico, é um raciocínio indutivo, tá? Indutivo, que é uma lógica de baixo para cima, bottom up. A gente tem premissas, né, que trazem evidências para uma verdade, né, para uma conclusão. E a gente propõe, né, num trabalho científico, conclusões prováveis, que podem mudar com novas evidências. Só que essas conclusões prováveis dessa ideia de indução são potencialmente problemáticas. Por exemplo, isso aqui, ó. Imaginem que eu trabalhei uh, esqueci que palavra é essa aqui em português. Não é ganso, é cisne. Eu trabalhei com cisne. Isso aqui é um problema real, tá, pessoal? Que existiu, eu já vou contar. Eu trabalhei com cisnes, tá? Daí eu amostrei várias populações de cisnes e tal, né, em toda a Europa lá. E daí, todos os cisnes que eu amostrei eram brancos. Né? Então, qual é a minha conclusão? Por indução. Se todos os que eu mostrei são brancos, então todos os cisnes são brancos. Isso aqui é a lógica que a gente tem. É assim que a gente extrapola coisas, né? Por exemplo, eu amostrei 450 ilhas no planeta Terra. Em todas elas, quanto maior era a ilha, mais espécies tinha lá. E daí o que eu vou dizer em relação à indução? Eu vou dizer que em qualquer ilha que eu encontrar, quando eu botar lá num gráfico, a riqueza de espécies vai ser proporcional ao tamanho da ilha. Isso é indução, é isso que a gente faz. Qual é o problema disso aqui? Esse aqui é um trabalho real, tá? Essa indução é de um trabalho real. E isso aqui foi feito na Europa. Só que daí quando os caras descobriram a América, descobriram que tem cisne negro. E agora? Invalida o trabalho? É o problema da indução. Não é bem um problema, tá? Eu não concordo com isso aqui. É que em termos de filosofia, a gente tem que entender que é uma falha. Isso aqui é uma falha. A indução, o raciocínio indutivo é uma falha do processo científico. Quem trabalha com filosofia, ou com outras áreas, né, das ciências humanas, trabalha muito com raciocínio dedutivo, que é a lógica de cima para baixo, top-down, que tu usa premissas, né, para chegar a uma conclusão lógica, que geralmente se torna irrefutável. E aqui a gente vai falar um pouquinho de refutar, não refutar, que é a moda em rede social também. Se todas as premissas forem verdadeiras, e algumas regras forem seguidas, né, claro, no raciocínio, a conclusão é necessariamente verdade. Tá? Então isso aqui se usa muito, muito, muito em filosofia. Tá? Por exemplo, eu tenho duas premissas aqui, uma conclusão. Primeira premissa, todos os homens são mortais. Essa premissa é verdadeira? Claro que é verdadeira, né? A gente sabe disso. Nunca se encontrou nenhum homem imortal, até hoje, né? Teve um que ressuscitou aí, mas enfim, não é necessariamente imortal. A segunda premissa, no caso eu que estou falando para vocês, eu sou um homem. Isso também não tem como a gente refutar. Né? Eu não sou um alienígena disfarçado e tal, eu sou um homem. E daí vem a conclusão. Portanto, eu sou mortal. Vejam a cadeia de raciocínio. Eu não testei se eu sou mortal. Eu não criei um raciocínio indutivo, né, com uma premissa para testar. Eu podia testar se eu sou mortal me atirando no penhasco, né, me dando um tiro. E daí não foi o que eu fiz. Eu peguei duas premissas e juntei elas para formar uma conclusão. A primeira premissa é que eu sou um homem, a segunda premissa é que nunca nenhum homem morreu. Ou melhor, nunca nenhum homem não morreu. Todos os homens são mortais. E daí eu concluo que eu sou mortal. Isso aqui parece que faz muito sentido assim, né? Beleza. Mas vocês já ouviram falar, isso é uma piada que eu vou fazer agora, tá? Mas é que daria para elaborar muito mais isso. Mas é aquela ideia que a minha primeira premissa pode ser que o amor é cego. Né? Isso é uma premissa. A minha segunda premissa é que Deus é amor, segundo a Bíblia. E a minha terceira premissa é que Stevie Wonder, aquele cantor, né, que toca piano e tal, é cego. Se eu juntar minhas três premissas, eu vou concluir que Stevie Wonder é Deus. Então, coloquem no papel se vocês não entenderam o que eu falei e vejam o problema, que é o raciocínio dedutivo.
E é impossível eu fazer ciência com raciocínio dedutivo, tá? A gente não usa. E daí tem essa frase aqui, que indução é a glória da ciência e o escândalo da filosofia. Por que é um escândalo? Porque a minha conclusão ela não vai ser verdadeira, não vai ser uma verdade, né? Ela vai ser refutável. E no raciocínio dedutivo eu crio coisas não refutáveis, né? Não tem como eu testar o que eu fiz. Eu simplesmente fiz um raciocínio dedutivo. Não é não é falseável isso aqui, não é falseável, tá? Bom, agora a gente vai falar de coisas mais práticas para vocês, tá? Eu gostaria só que vocês ficassem na cabeça com essa ideia de epistemologia da ciência quando formularem hipóteses, pensarem em testar hipóteses e tal. Aliás, coloquem no Moodle lá, por favor, as hipóteses e premissas dos trabalhos de vocês que eu pedi. Mas deixa eu falar de delineamento. Basicamente, pessoal, delineamento, a gente faria uns experimentos no campus da PUC, lá, se a gente estivesse presencialmente lá, não vai dar. Então eu tive que elaborar uma coisa aqui diferente para que eu vou trabalhar com vocês, tá? Existem basicamente 3 tipos de delineamento amostral. A gente vai falar em outro momento de delineamento experimental, isso é outra coisa. Mas como a gente vai trabalhar aqui com ideias de análise ecológica, eu vou falar de delineamento amostral. A amostragem é quando eu vou na natureza e amostro o que tem na natureza. É diferente de criar um experimento. Criar um experimento é outra coisa. Claro que eu posso criar um experimento na natureza também, ou usar um experimento natural, que é um pouco parecido. Mas vamos falar de amostragem em campo, tá? Que eu acho que é o mais sensato para a audiência que tem na disciplina aí. A gente pode amostrar de forma aleatória, que é random, né, aleatório. Não traduzam aleatório como random como randômico, tá? Randômico é um pouco diferente a tradução, o certo é aleatório. Amostragem sistemática e a amostragem estratificada, que pode ser um composto dos dois aqui e tal. Exemplos. Eu tenho aqui uma imagem que representa um campo, tá? Um ecossistema campestre, em algum lugar do Rio Grande do Sul. Os ecossistemas campestres do Rio Grande do Sul, eles são manejados com fogo. O pessoal bota fogo nos campos, né? Para remover biomassa antiga e promover biomassa nova, geralmente para a questão de criação de gado, né? Então imaginem que o que está clarinho aqui é um campo que não queimou. Não queima há 2 anos. E esse campo aqui queimou. Desculpa, 10 anos, que não queima há muito tempo. E esse campo aqui queimou ano passado. Esse fragmento todo de campo aqui que está definido aqui. Não importa o tamanho, uma área bem grande, a gente pode fazer um monte de amostra aí. Daí a pergunta que eu tenho aqui é a seguinte. Primeiro, brevíssimo revisão de literatura para vocês, tá? Os campos eles têm, de forma intrínseca a eles, regimes de distúrbio com fogo e pastejo. Tá? Então isso aqui eu vou considerar que é intrínseco a um sistema campestre e não é necessariamente uma degradação, não é que nem eu remover uma floresta, cortar uma floresta. Tá? Bom, segundo ponto, os distúrbios, ou a ausência deles, como não tem distúrbio desse lado aqui, modificam a biodiversidade campestre. E aqui eu quero trabalhar com biodiversidade de artrópodes. Tá? Artrópodes. Eu vou criar uma hipótese super simples, que é a seguinte, que o fato disso aqui ter queimado no ano passado e isso aqui não queimar há 10 anos, vai transformar essas comunidades em filtros, ou melhor, essa diferença de manejo vai ser um filtro que vai gerar comunidades de artrópodes diferentes desse lado em comparação com esse lado aqui. Tá? Isso é a minha hipótese, que essas comunidades de artrópodes vão ser diferentes. Beleza? Tá. Daí a pergunta, como é que eu amostro artrópodes? Alguns de vocês sabem que a gente já pode amostrar artrópodes com redes, por exemplo, mas vamos imaginar que a gente vai botar pitfall, tá? A gente vai amostrar com pitfall. Beleza. Como que eu amostro esse lugar aqui para comparar as comunidades de artrópodes queimadas com as não queimadas? Bom, isso é delineamento amostral. Uma forma, isso aqui é a nossa comunidade de artrópodes, vamos fazer de conta que a gente consegue ver ela, tá? Isso aqui é a minha comunidade de artrópodes. Beleza. Perdão, tá lá a comunidade de artrópodes, eu tirei lá a parte de fogo e não fogo para não ficar tão poluído. E eu decido que eu vou amostrar assim, ó. Eu vou amostrar com, dentro de um quadrat lá, aqui dentro eu vou botar 3 pitfalls. Em cada quadrinho eu vou botar 3 pitfalls. Isso aqui é uma amostragem
Uh, que tipo de amostragem é essa? Daquelas 3 que eu falei para vocês ali. Vamos voltar. Isso aqui é uma amostragem desse tipo aqui, ó, sistemática. Por quê? Porque eu cobri toda a minha área de estudo com parcelas que são equidistantes aqui. Então eu decidi cobrir toda a área de estudo com parcelinhas equidistantes, dentro das quais eu vou amostrar com pitfall. Isso aqui é uma forma, né? Eu amostro toda a comunidade de artrópodes de forma parelha, beleza? E daí, isso teoricamente é bom, né? Teoricamente é bom. Qual é o problema de eu amostrar assim? Raramente eu tenho na natureza uma forma de, ou a possibilidade de amostrar uma área inteira de forma tão uniforme como está aqui, ou tão uniformemente como eu estou mostrando aqui para vocês. Tá? E daí eu uso uma técnica que é aleatorizar onde eu vou mostrar. Isso aqui eu joguei ao acaso, na verdade eu sorteei aqui quadrantes dentro da minha área de amostragem dos meus artrópodes, eu coloquei ao acaso esses quadradinhos aí. Então vejam a diferença de amostragem disso aqui para isso aqui. Vocês podem me dizer o seguinte, não, mas a amostragem sistemática amostra muito melhor, porque ela vai amostrar toda a área de forma parelha. Beleza, mas isso aqui tem um viés, tá? Tem um viés. Tem vários vieses, né, se a gente for pensar. Qual é o primeiro viés? A distância entre as minhas unidades amostrais. Essa distância pode ser ideal ou pode não ser. E se ela não for a ideal, é um problemão, porque eu fiz todo o meu estudo assim. Quando eu aleatorizo, a distância entre as minhas unidades amostrais também está aleatorizada aqui. Ela varia muito, né? Você poderia me dizer o seguinte, se a gente lembrar onde é que era a nossa divisória, era bem no meio. Então aqui o campo queimou, aqui o campo não queimou. Onde o campo queimou, tem menos unidades amostrais do que onde o campo queimou. Isso é um problema? Sim, isso pode ser um problema. Como é que eu resolvo isso? Bom, tem algumas formas, mas primeiro vamos ver esse outro método aqui. O que é isso aqui? Bom, aqui o meu método de amostragem era em quadrantes, eu botei pitfalls, certo? Aqui tem transectos, né, ou transectos, como algumas pessoas leem. Eu coloquei transectos aqui de forma também sistemática. Eu tenho vários transectos na minha comunidade, e eu coloquei de forma sistemática e eu posso estabelecer que a cada 3 metros eu vou botar 3 pitfalls. Ou a cada 10 metros do transecto eu vou botar 3 pitfalls. E eu amostro todos os transectos de forma semelhante. Essa forma aqui, pessoal, é que muitas pessoas indicariam para amostrar esse teoricamente gradiente que a gente pode detectar de uma área queimada para uma área não queimada, certo? Então, transecto é uma outra forma. Os meus transectos estão alocados de forma sistemática. Eu podia colocar transectos aleatórios também, né? Aleatorizar a disposição dos meus transectos aqui. Voltando para a nossa comunidade, tá? Imaginem o seguinte. Aqui, vocês estão vendo a minha comunidade. Essa aqui é como eu tinha mostrado para vocês antes, certo? Que tem mais ou menos a mesma área ou de campo queimado para campo não queimado. Agora imaginem que eu tenho, uma área muito maior de campo queimado e uma área muito menor de campo não queimado. Mas eu quero mostrar igual. Como é que eu faço aqui? Fica impossível de eu colocar unidades amostrais de mesmo tamanho de forma aleatória aqui, que eu contemple as duas áreas, queimada e não queimada, certo? Então o que eu posso fazer? Eu posso estratificar a minha amostra. O que é estratificar? Eu vou ter dois extratos. Eu vou ter o extrato queimado e o extrato não queimado. E eu vou mostrar o extrato não queimado proporcional à área. E o extrato não queimado proporcional à área. Então aqui eu teria, por exemplo, 15 unidades amostrais. E aqui eu teria, por exemplo, 10 unidades amostrais. Isso pode ser um problema? Pode. Pessoal, quase tudo que eu fizer no meu método pode ser um problema. E daí tem várias soluções para esses problemas metodológicos com análises de dados, né? Já prevendo que esse tipo de coisa pode acontecer. Se eu tivesse minhas áreas muito semelhantes, o que eu poderia fazer é também estratificar a minha amostra. Para que serviria estratificar a minha amostra nesse caso aqui? Ao invés de eu colocar transectos, ou quadrados aleatórios, ou quadrados sistemáticos em toda a minha área de amostragem, para colocar os meus pitfalls, eu poderia pegar minhas duas áreas, queimada e não queimada, e estratificar elas.
Tá? Então eu tenho dois extratos, queimado e não queimado. Agora dentro do queimado, eu vou aleatorizar 15 parcelas, ou 15 pares de pitfall. Né? E aqui na minha área não queimada, eu vou aleatorizar 15 parcelinhas com 15 pares de pitfall. Bom, fazendo isso, que tipo de delineamento eu estou usando? Eu estou usando delineamento aleatório estratificado. Se eu podia fazer também dentro de cada extrato, colocar 10 parcelas de forma sistemática aqui e 10 de forma sistemática aqui. Daí ele é sistemático estratificado. Tá? Então, o delineamento estratificado ele é muito útil para várias coisas, né? E eu acabo podendo resolver depois problemas que eu tenho com delineamento nas análises que a gente vai ver mais além. Tá? Daí é o seguinte, eu vou, em breve, pegar uma imagem semelhante a essa aqui e eu vou postar para vocês no Moodle para vocês fazerem uma amostragem de dados para mim. Ou melhor, para vocês mesmos. Né? A gente vai fazer uma amostragem de dados simulados aí, com comunidades hipotéticas. Tá? Eu queria que vocês olhassem para essas duas comunidades aqui, imaginando que a gente já mostrou os dados. Tá? Eu amostrei, como eu falei para vocês, com um delineamento aleatório estratificado. Eu aleatorizei onde é que eu botei aqui, e aleatorizei onde é que eu botei aqui 15 pares de pitfall, tá? Ou 15 trincas de pitfall, desculpa. E daí eu coletei artrópodes, isso aqui é mais ou menos a distribuição dos artrópodes que eu encontrei. Tá? Imaginando que eu poderia espacializar os meus artrópodes lá, seria isso aqui. Qual é o padrão que vocês estão vendo aqui? Bom, a gente vai aprender, mais além na disciplina, depois que vocês amostrarem esses dados aqui, como detectar e como mostrar, em termos de análises e gráficos, um padrão em ecologia de comunidades, como vocês estão vendo aqui. O padrão que vocês estão vendo aqui, você já deve ter visto, é que tem algumas espécies que só tem desse lado e algumas espécies que só tem desse lado aqui. Isso a gente vai abordar um pouquinho como é que a gente mostra isso, tá? Vocês devem ter percebido também que eu tenho várias espécies aqui que são clarinhas, que são brancas, né, ou mais claras. Eu tenho várias espécies aqui que são mais escuras. Será que isso tem a ver com a minha diferença de queimado ou não queimado? E daí tem uma terceira coisa que a gente vai aprender, que é talvez a mais importante de todas, que é explicar o padrão. A gente já falou sobre isso, mas se vocês conseguirem descrever essas comunidades de artrópodes aqui, dizendo que aqui tem comunidades mais escuras, aqui tem comunidades de tal jeito, tem tais espécies aqui, e que não tem aqui, aqui é diferente, só essa aranha que faz teia só tem aqui, olha que legal e tal. Aqui não tem nenhuma aranha dessas, tem só uma aranha que é predadora de solo, que diferença legal, muito legal, beleza. Isso é um padrão. Por trás de um padrão tem um mecanismo. Como é que eu explico que tem diferença daqui para cá, se a minha única variável aqui é que queimou ou que não queimou? Bom, uma variável super importante que determina comunidades de artrópodes é a vegetação. Então, se eu amostrasse vegetação aqui e aqui, eu ia ver que a vegetação daqui é mais complexa. Tem gramíneas, arbustos, tem mais rocha e tal, tem outras coisas, sendo que a vegetação desse lado aqui, que queima com frequência, que queimou há pouco tempo, é dominada por gramíneas. E a gente vai ver que o que determina as comunidades, nesse caso aqui, não é o distúrbio em si, não é um fenômeno que a gente observou em si, mas sim um efeito em cascata da estrutura do habitat sobre os organismos. Pessoal, então, eu vou passar para vocês alguma literatura que eu vou botar no material suplementar lá, sobre delineamento amostral, sobre métodos de coleta e sobre também delineamentos experimentais, como material suplementar. Eu não vou fazer uma aula toda sobre isso porque demandaria muito tempo, tá? E em breve vai ter uma atividade nova para vocês lá para fazer essa amostragem de dados e a gente vai começar a entrar em análises multivariadas aí e modelagem também de dados, certo? Então fiquem aí bem todas e todos e um abraço para vocês.